Olá, olá vocês que nos acompanham no canal Fazendo Amigos para Deus. É um prazer ter vocês aqui com a gente, estudando a lição da Escola Sabatina. Lembrando a vocês, que a gente está aí cada semana num lugar diferente, mas não é porque a gente quer. É porque a gente está preparando o nosso cenário, ainda estamos, se adaptando. Hoje estamos num cenário diferente de novo, mas hoje é por um bom motivo, né, Leone? Isso, hoje é por um motivo especial. Nós estamos fazendo com o Clube de Desbravadores Guardiões da Natureza, lá da IAS de Kaiowá. Nós estamos fazendo um acampamento de instrução. Então vocês podem ver, eu estou de lenço, estou de colete aqui do clube, porque nós estamos com 30 desbravadores aqui fazendo um acampamento de instrução. Mas não podemos perder, né, Reginaldo? O foco na pregação do Evangelho. Então a gente, com a ajuda do Cliver aqui, o nosso produtor, a gente consegue dar um jeitinho aqui e gravar para vocês a lição da Escola Sabatina, porque a lição está cada vez melhor. E está se afunilando, né? Nós já estamos na lição 11 desse trimestre, né? Você ainda que não comprou a sua lição do próximo trimestre, corra, não perca mais tempo, né? Vá lá, pesquisa lá na cpb.com.br, né? Compra pela internet, vai receber na sua casa, né? E se você tem dificuldade em encontrar a lição, né? Deixa aqui nos comentários, a gente vai dar um jeito de mandar essa lição para vocês aí. Exatamente. Pessoal, então vamos lá, né? Hoje nós estamos excepcionalmente aqui na Chácara Calon para gravar para vocês, né? Estamos gravando, não está sendo ao vivo dessa vez, devido, por causa da internet, que o sinal não é muito bom. Então a gente está gravando, né? Mas o conteúdo é o mesmo, vai chegar para vocês do mesmo jeito aí, né? E tenho certeza que vocês vão aprender muito da palavra de Deus. Mas antes de nós começarmos a lição, dá tempo de você curtir e compartilhar com os seus amigos, né? Então não esqueça, compartilha, né? Deixa aí o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Isso é muito importante para ajudar, né, a palavra de Deus ir mais longe, né? E aí a gente acelera o passo, acelera a volta de Jesus o quanto antes para que a gente possa sair deste mundo, né? Porque este mundo nada tem a nos oferecer. E a lição dessa semana vai falar sobre o selo de Deus e a marca da besta. Então, assim, já é uma situação interessante de a gente analisar, né? Deus tem um selo, Satanás tem uma marca. É algo meio que diferente, né? Bastante. Embora se assemelhe, mas tem uma diferença gritante aí, né? Porque o inimigo ele quer fazer algo parecido com aquilo que Deus pede. Então, às vezes parece uma diferença gritante, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito próxima. Porque o que nós temos de informação através da Bíblia, meus queridos, é que no tempo do fim, o qual é o tempo que estamos vivendo hoje, a diferença entre a verdade e a mentira, né, Reginaldo, seria de uma distância de um fio de cabelo. Então vocês vejam em que fio da navalha que a gente anda, né? A verdade e a mentira são separados por uma linha tênue da distância de um fio de cabelo. Então nós temos que estar preparados para saber distinguir o que é verdade e o que é um engano de Satanás na nossa vida. Muito atentos. E o verso para memorizar está lá no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículos 2 e 3, né? Se você quiser, dá tempo de você pegar a sua Bíblia, né? Mas não perca como diz assim, nenhum lance, né? Lógico. Se você está com a Bíblia um pouquinho longe, pausa o vídeo, vai lá, pega a sua Bíblia, traz a caneta já também para você poder anotar, porque este verso aqui é muito importante, tá? Porque ele começa dizendo o seguinte: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as fontes, nem as árvores, né? Até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Eu falei aqui porque é muito parecido com as 3 mensagens angélicas, né? Que diz que Deus criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui mudou para água, para árvores, né? Mas é muito parecido. E é interessante porque a gente vê esse anjo agora que vem, né, do nascente do sol, e ele tem uma mensagem, né, para pregar aos outros anjos que estavam fazendo um trabalho ali. O interessante é que você lê esse texto, se você não estudar e não compreender, às vezes você se engana com esse texto.
Porque esse texto ele fala da justiça de Deus, né, Reginaldo? Um anjo enviado por Deus fala aos anjos que irão trazer a justiça. Ele fala assim, ó, não danifiquem a terra até os servos são aqueles que servem, até que os servos do Senhor sejam selados na testa, né? Então o que Deus está dizendo, né, Reginaldo? Que antes da justiça de Deus ser enviada a essa terra, um povo chamado de servos de Deus será selado na testa. Mas aí não quer dizer que, né, Reginaldo, vai chegar aqui um anjo com um selo divino do céu, né? Uma brasa igual marca os boi por aí, o gado, né, vai chegar e marcar você na testa. Não. Apocalipse, quando fala em testa e mão, ele fala em razão, consciência, obediência. E mão, a mão direita, não é o chip, é trabalho. Então, quando Deus coloca na nossa fronte uma marca, um selo, quer dizer que nós temos obediência e também temos respeito às leis de Deus. Esses são chamados de servos do Senhor. Nós temos consciência das leis de Deus e as guardamos, né? E a mão também em sinal de trabalho, respeito, né? É por isso que serve esse selo na nossa fronte. Então, primeira aspas que eu queria abrir aqui, Reginaldo, se você me permite, o chip na mão não é a marca da besta, tá, meus queridos? Não é? Não é. E agora? O chip na mão não é a marca da besta. Satanás, Reginaldo, ele é muito esperto e ele tenta nos enganar com essas coisas. Ele acha que botando um chip na mão das pessoas por aí vai conseguir enganar as pessoas dizendo que é a marca da besta. E não é. Não se deixe levar. Note que o chip é na mão e não na testa. E a marca de Deus, o selo de Deus é na mão e na testa. Mão, trabalho, testa, razão. Então nós temos que ter esse entendimento, que esse tal desse chip não é a marca da besta. Tinha uma situação no antigo Israel, né, em que Deus pedia para que atassem, né, as leis na mão e na fronte, né? Tanto é que, se eu não me engano, os judeus, eles têm uma caixinha que eles põem, que eles usam, quando eles estão indo no Muro das Lamentações, que eles põem uma caixinha e ali dentro vai as leis de Deus. E também eles têm algo que eles amarram nos braços, no pulso. Para não esquecer. Para não esquecer, né? A ideia é justamente essa. Mas Satanás, ligeiro do jeito que ele é, ele bota o chip na mão da piazada por aí e diz que isso é a marca da besta. Não se iluda, não é. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, porque assim, esse conflito agora ele começa a funilar, né? E vai pegando fogo agora, porque assim, a gente sabe, a gente leu em Apocalipse 12, que já houve uma batalha no céu entre Cristo e Satanás, onde agora Cristo lhe retorna como vencedor, ele é tirado da igreja, é colocado à direita de Deus Todo-Poderoso, e aí agora ele começa a reinar no céu, e ele expulsa o grande dragão, diz assim, agora você não tem mais morada aqui. A partir desse momento, aquela autoridade que você recebeu quando você fez com que Adão pecasse, e você recebeu de Adão a autoridade para vir representar a terra, você não tem mais, porque agora o representante da terra sou eu. Então foi expulso o grande dragão, né? A antiga serpente chamada Diabo e Satanás, e ela foi lançada para a terra, né? E ela agora começa a perseguir a igreja de Deus, ou seja, os filhos, o remanescente, aqueles que querem obedecer a palavra de Deus, né? E é interessante que, como vai afunilando, ele começa também a fazer as suas artimanhas. E a questão de domingo, nós vamos ver ali sobre a questão da perseverança inabalável. E aí, né, Leone, é uma questão que vocês precisam ter em mente, porque assim, como o Leone falou, a verdade e a mentira caminham lado a lado. É muito difícil de você, às vezes, até detectar o que é verdade e o que é mentira, né? Às vezes a gente fica ali, poxa, será que isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade? Então, quando a gente fala sobre a marca da besta, e muitas pessoas hoje, grandes pregadores do Evangelho, pessoas hoje de gabarito, que são grandes, levam multidões a estádios de futebol, a grandes teatros, eles enchem. Essas pessoas também, infelizmente, têm essa visão de que realmente o sinal da besta é esse chip.
E é interessante vocês notarem, porque como as coisas vão se afunilando, surge justamente no tempo do fim essa questão do microchip. Hoje, se você abrir a internet, explode. A marca da besta é o foco total das pessoas ali, né? E infelizmente já existem algumas empresas que já estão, Leone, aplicando esse chip em algumas pessoas, né? Hoje eles usam muito em animais. Eu até passei esse tempinho atrás perto de uma fazenda e eu vi ali aquele rebanho, coisa mais linda, e tinha uma placa dizendo animais com chip, ou seja, para não correr o risco das pessoas roubarem. Se você olhar, Leone, como a gente disse semana passada, quanto à lei dominical, que vai ser uma lei que para muitas das pessoas vai ser 10, as pessoas vão adorar esta lei, porque é uma lei que, de certa forma, protege a família, né, no sentido ali de que, poxa, não tenho que trabalhar mais aos domingos, vou poder passar mais tempo com a minha família, vou poder ir aos parques. É a ideia, e a ideia é boa, mas no dia é errado. O chip, se você for olhar, poxa, é legal. Não, a ideia é boa. A ideia é boa. Não tem mais documento nenhum, não passa ali, tem todos os documentos. Imagina fazer um cadastro? Sim. Você chega ali, passa lá e faz um cadastro. Vou para o avião, tá ali, tá tudo certinho. Fui sequestrado, tem como me localizar. Tá tudo ali. Enfim, né? Também é uma maneira de tirar talvez a nossa liberdade. Né? Isso não tem como a gente talvez mensurar isso aqui. Mas a ideia é o seguinte, a ideia é caminhar junto lado a lado. Ellen White diz que com relação ao derramamento do Espírito Santo, haveria uma contrafação. Né? Então hoje a gente vê vários reavivamentos por aí, e as pessoas dizem que é o agir do Espírito Santo. Não. E a gente sabe que o agir do Espírito Santo é diferente disso que as pessoas estão dizendo por aí. Mas isso nos mostra, Reginaldo, um foco bem importante da lição de hoje, que é dessa semana, meus queridos, que é os dois lados, né? Porque nós temos um lado que é o lado de Deus tentando mostrar o seu caminho com amor, e tem o lado do inimigo tentando colocar essas ideias dentro de nós na base da força, né? Então, é esse o grande conflito. É Deus nos amando e nos querendo levar para o céu através dos seus ensinos, e Satanás tentando nos enganar e abaixo da força tentando nos levar para um caminho que nós não gostaríamos de trilhar. Aí você que está em casa deve se perguntar, mas Leone, como é que eu me livro desse caminho errado? Como é que eu faço para seguir o caminho certo e não seguir o caminho errado? É simples. Só uma coisa nos impedirá de receber a marca da besta no tempo do fim. É um amor tão profundo por Jesus que nada possa abalar a nossa confiança nele. Ou seja, você quer se livrar da marca da besta? Tem um amor tão profundo por Jesus que nada vai te enganar. A esperança no tempo do fim é Jesus, é você conhecer a palavra de Deus, porque aí sim você não será enganado por essas historinhas que Satanás vem contar para nós aí no tempo do fim. Muito bem. Existem duas coisas, né, que vão fazer com que a gente não seja enganado pelo inimigo nos últimos dias. Né? E aí, Paulo, a gente vai entender que Deus, a gente vai falar a gente vai falar bastante sobre o selo de Deus, né? Mas para que as pessoas não entendam errado, né, a visão adventista, porque vocês colocam o sábado acima de Cristo. Não. O sábado é um sinal daqueles que obedecem a Deus e em sinal de gratidão ao que Ele fez. Então, por isso que eu sempre digo assim, existe um selo que nos faz obedecer aos outros selos. Porque assim, Leone, sem eu receber o Espírito Santo, eu posso obedecer aos mandamentos de Deus? Não consigo, é impossível. Eu por mim mesmo não consigo, é só pelo Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo. Então, né, e a gente sabe que o Espírito Santo também é mencionado como um selo de Deus nos crentes, né, nos dias de hoje. Então, nós precisamos ter este amigo, né, este Deus ao nosso lado, que é o Espírito Santo, que vai nos ajudar a chegar nesse ponto ali, ó. Porque aqui Apocalipse 14, versículo 12, diz o seguinte, né, e você pode abrir na sua Bíblia também. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Agora vocês me perguntam, mas como é possível guardar os mandamentos de Deus? Humanamente falando, é impossível, nós não conseguimos,
Né? O apóstolo Paulo fala que miserável homem que nós somos. Quem me livrará da morte? Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte, né? Porque este corpo realmente é corruptível, é pecador, e o desejo da nossa carne é totalmente contrário, né? Só que é interessante que Paulo fala nessa mesma epístola, né, que é aos Romanos, ele fala que o homem que é guiado pelo Espírito de Deus não faz a vontade da carne, né? Porque a carne milita contra o Espírito, né? Então é um lutando contra o outro. Então, de um lado tem o Espírito de Deus querendo que você faça o que é certo, o que é direito e o que é bom, e do outro lado está a carne, que é pecadora, que nos leva realmente para a morte. Então, vai daquilo que nós alimentarmos mais. E esse Apocalipse 14:12 é interessante, que ele fala da característica desse povo, né, inabalável. Qual é a perseverança inabalável? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse é o povo inabalável, que não se vendeu à mentira de Babilônia, que não se rendeu aos enganos de Satanás, que guarda os mandamentos de Deus, os 10. E não estou falando aqui só do sábado, não. Estou falando daquele de honrar pai e mãe, daquele do não cobiçar, daquele do não adulterarás. Esse é o povo remanescente fiel de Deus, que guarda todos os mandamentos e que dão testemunho de Jesus e que tem a fé de Jesus, né? Então, é esse povo que fala a lição de domingo. A lição de domingo começa abrindo, né, Reginaldo, dizendo assim: temos um engano pela frente, mas temos pessoas perseverantes e inabaláveis, que continuarão firmes. São chamados de remanescentes fiéis. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Muito bem. Tem um filme que eu amo assistir, né? Já assisti acho que umas 300 vezes, que é o filme O Peregrino. Se você ainda não assistiu, né, pesquisa aí no YouTube, aí você vai encontrar, né? Ele conta a história realmente do cristão vivendo aqui neste mundo, né? Então, nessa caminhada dele, ele sai da cidade da destruição e está indo em direção à cidade celestial. E no percurso ele vai encontrar várias situações. De um lado, Deus querendo ajudar ele a chegar no destino, e do outro lado, o inimigo tentando tirar ele do caminho. E é interessante que ali surgem vários personagens e que você identifica na sua caminhada cristã. Quando você começa a analisar a sua caminhada cristã, você consegue dizer: poxa, nesse momento que eu estou passando por aquela situação, né? Perdão. Então, dentro dessa perseverança inabalável, né, ao qual a Bíblia fala, né, a gente tem aí várias situações para a gente poder chegar a atingir esta fé inabalável. Interessante que aqui, versículo 12, ele fala sobre a fé de Jesus, guardar os mandamentos, ao qual Jesus guardou, né, porque Jesus ele foi obediente em tudo. E ter fé como ele teve. Aí a questão, porque aqui, ô Leone, em Mateus 27, 45 e 50, vai falar sobre as últimas cenas da história de Jesus na Terra, principalmente as cenas dele na cruz, né, ao qual ele chega ao ponto de falar Eli, Eli, né? Como é que é o restante? Não me lembro. Sabactani, né? Eli, Eli, Elá Sabactani, né? Assim. Que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste, né? Ou me desamparaste, né? Naquele momento de angústia ao qual Jesus estava passando, né? De sofrimento. Isso é o mais interessante que eu acho. Jesus não reclama da coroa de espinhos. Sim. Ele não reclama da dor, da surra, da humilhação. Ele reclama do quê? Da quebra da comunhão ali, né? Por que quebrou a comunhão? Porque Deus precisou se afastar dele para que ele pudesse se entregar. E Jesus não reclama da dor, do sofrimento, do medo, da angústia. Ele reclama da falta da presença de Deus, né? Sabe, Leone, por mais que às vezes você possa pensar que situação, parece que Deus, o Pai, abandonou Jesus na cruz, não foi exatamente isso que aconteceu, tá, queridos? É que a questão, o pecado, ele é tão ofensivo a Deus. E o peso do pecado estava todo sobre Jesus. Né? Então houve essa quebra, essa separação, mas não porque Deus não estivesse olhando mais para o Filho, mas é que a ofensa nossa recaiu sobre Jesus. Então aquilo que Isaías diz, que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus, né, e faz com que Deus encubra o rosto para que não nos veja, né? Isso aconteceu com Jesus.
Foi naquele momento que os nossos pecados recaíram sobre Jesus, que Deus ele cobre o rosto para que não veja aquela cena, né? Então, naquele momento Jesus sentiu todo o peso, sabe, queridos? Então, a angústia que Jesus sofreu naquele momento não foi fácil. Não foi fácil. Mas né? o que a lição de segunda nos fala? Fala sobre o conflito cósmico. Jesus iniciou esse conflito cósmico lá no céu com Satanás, contra Satanás, entre o bem e o mal. Só que Jesus venceu o grande conflito lá na cruz do Calvário. E ele venceu porque ele obedecia à lei de Deus e ele tinha fé no Pai. E hoje como é que nós vamos vencer? Se nós tivermos fé em Deus e obedecermos os seus mandamentos. Então, por isso que fala o testemunho de os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, né? Nós temos que ter essa fé inabalável para que possamos vencer o conflito cósmico. Qual é o conflito cósmico? Entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal. Só vamos vencer se nós estivermos em comunhão íntima com Jesus. Porque, Leone, você percebe que durante todo o período dos heróis da fé do passado, antes de Deus cumprir a promessa para eles, antes vinha uma prova. Sim. Noé, depois que construiu a arca e ele entra na arca, ainda passam 7 dias até começar a chover. Se você analisa, imagina os filhos lá, ô pai, não vai chover não? Construímos tanto tempo essa arca aí, pai, não vai chover, estamos caçoando nós. Já pensou, vai ter que abrir essa porta aqui, sair com essa bichaiada daqui. E, né, então, ou seja, uma prova. Depois que Deus chama Abraão, outra prova, né? Sai da terra que eu te dei. E assim você vai ver, Davi foi chamado quando ele era menino e só foi se tornar rei quando ele já era meio velho. José... Isaac, a promessa do filho, né? Foi dada a promessa a Abraão do seu filho, 20 e poucos anos depois foi se cumprir a promessa. E agora, meus irmãos, ali quando Jesus está na cruz, ele se sente só, né? E aí agora ele realmente precisa ter fé de que tudo aquilo que o Pai prometeu irá se cumprir. Então é o que segura Jesus na cruz, é a fé que ele tinha e a certeza de que o que ele estava passando e sofrendo realmente no futuro ia ter o sentido. Então hoje você acompanhando os nossos vídeos, hoje você se entregando a Jesus, tudo aquilo que ele passou na cruz faz sentido, porque ele morreu para que você hoje pudesse viver. Exatamente. Terça-feira é uma lição muito bonita que fala sobre o caminho que nós temos até sermos levados pelo engano de Satanás até a marca da besta, né? E o perigo que nós temos de sermos enganados e do outro lado o encorajamento que Jesus nos dá para vencermos essa situação, né? Então, o que Satanás mais quer fazer na sua vida e na minha vida hoje, meu querido, é te enganar. Ele quer te enganar porque quando ele te engana, ele te tira de perto de Deus, né? E te tirando de perto de Deus, você fica vulnerável aos seus ataques e às suas tentações, né? Interessante que o Pai Nosso fala, né? Não deixeis cair em tentação, porque Satanás está aí para te tentar. E ele te tenta com o quê? Com enganos, com mentiras, com meias verdades. Porque mais duro do que a mentira, né, Reginaldo, é a meia verdade. Porque a meia verdade vem com aquela história, né? Ah, parece que é bom. Parece, mas o coração do homem é enganoso. Então já viu que nós somos enganados. Salomão ele fala um provérbio, né? Ele diz o seguinte, ele diz assim que uma história parece ser verdadeira se contada muitas vezes. Não. Ele diz assim, essa daí também, se contadas muitas vezes... Uma mentira se torna verdade. Mas o que Salomão diz assim, que às vezes quando a pessoa num tribunal, o que ela começa a dizer parece ser verdade, até que a outra comece a falar. Então, porque a gente tem costume de falar e puxar a história para o nosso lado, né? E aí a gente, lógico, ele mesmo participou de uma cena dessa, né? Quando ele teve a cena de duas mães que trouxeram uma criança morta, né? E a outra viva, né? E como que ele descobriu quem era a verdadeira mãe? Porque as histórias eram muito parecidas. Então, ou seja, para ele descobrir quem era a verdadeira mãe, ele teve que ter uma atitude muito
como é que, não posso dizer severa, mas uma atitude muito dura, né? Pesada. Dura, assim, se a gente olhar e dizer, como que pode puxar uma espada de uma criança? Mas foi a atitude correta, porque ali ele descobriu como era a verdadeira mãe. E é interessante, Leone, a gente falou sobre o selo de Deus, né? E agora aqui, o que o povo de Deus enfrentará no momento decisivo. E é importante vocês saberem disso. Aqui no Apocalipse 13, 15, 16, 17, diz o seguinte: ele foi dado, aqui falando da segunda besta, né? Isso. Ele foi, da primeira besta vai soprar fôlego na segunda. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então é interessante, Leone, que agora Satanás ele vem com fúria, né? E para que as pessoas realmente possam aceitar as suas ideias, os seus projetos, enganos aí, né? Ele começa a colocar algumas coisas para que as pessoas comecem a sentir medo. Ele tem muito poder, né? Porque quando nós vemos aí as duas bestas se unindo, que é a besta que surge do mar, que são povos, que é o poder religioso, se une com a outra besta, que é a besta que surge da terra, que é um poder político, um poder bélico. Quando um se une com o outro, daí, Reginaldo, aí vem a pressão para cima de nós. E pressão de que jeito? Pressão com sanções econômicas, com decretos, obrigando a gente a cair nos enganos. Se ele não consegue por bem, né, Reginaldo? Vamos conseguir por mal, vamos fazer decretos, vamos fazer leis, vamos dar sanções econômicas que ele não pode comprar e não pode vender. Aí, a hora que apertar, a ideia de Satanás é essa, né? A hora que eu apertar os cristãos no comprar e no vender, na liberdade, no trabalho, aí eles vão para o lado do engano. E é aí que nós não podemos nos deixar enganar. É aí que nós temos que estar atento à palavra de Deus e escolher sempre o lado da verdade. Exatamente, Leandro, porque se tem uma coisa que faz com que as pessoas pensem duas vezes, é a situação econômica. E no final vai ser assim, Reginaldo. Ou você faz o que eu quero, ou você perde o emprego. Ou você guarda o que eu quero, ou você não compra e não vende. Vai ser assim, vai ser na base. Lembra que eu falei no início da lição? É Deus agindo com amor e Satanás agindo pela força. Vai ser sempre assim. Se ele não consegue ganhar o nosso coração pelo amor, ele vai tentar ganhar pela força. Exatamente. Né? E cuidado, não se engane. Virão decretos obrigando-os a guardarmos coisas que não devemos. Vem sanções econômicas obrigando a gente a guardar coisas para poder comprar e vender. E isso é engano de Satanás. Não se deixe levar pelo engano. Procure a Bíblia, leia o livro de Apocalipse e você verá que Deus faz um alerta muito grande contra esses decretos. Lembre que tudo aquilo que aconteceu no passado se repetirá no futuro. Né? Então, como houve um decreto para adorar uma estátua do rei Nabucodonosor, vai ter um decreto para a gente também guardar um outro dia e adorar a imagem da besta. Vamos ficar bem atentos para não cair nesse engano. E aqui, quarta-feira, aqueles que seguem o Cordeiro. E aqui já vem com uma pergunta: de onde vem a besta, né? E quem dá a ela a autoridade? A besta ela surge do mar. Quando a primeira besta surge do mar, você ouve mar é povos, nações. Então é um poder. Quer dizer que eu posso ir no mar, então eu posso tomar banho de mar. Pessoal, né, tem algumas igrejas que dizem que não pode ir na praia porque a besta surge do mar. Por favor, irmãos, não caiam nesse ledo engano. O que Deus está tentando nos passar através do Apocalipse é que a besta é um poder contrário ao de Deus, que surge do mar. Mar em profecia quer dizer povos, nações. Então é um poder religioso que surge no meio de uma grande quantidade de pessoas. E esse poder religioso se une a um outro poder, que é o poder da besta, um poder antagônico a Deus, que surge da terra. E terra é poder político, civil e militar. Quando esses dois poderes se unem, aí
eles recebem poder de Satanás para tentar te enganar. Então nós temos que ficar muito atentos a isso. Então, pera lá. Então, quem dá autoridade a eles é o inimigo de Deus. É o próprio inimigo que dá o próprio inimigo. autoridade. Porque também são homens, né? A gente brinca, são comedores de farinha, não teriam ideias para fazer isso. Mas quem os guia? Satanás. Satanás está por trás de tudo isso. Por quê? Porque ele quer matar, roubar e destruir. Ele quer enganar o seu coração. Então tá. Então aqui, Leone, a pergunta número 6, respondo pro pessoal aí, ó. Que contraste você vê nesses versos? Então o verso é o seguinte, Apocalipse 13, versículo 3 diz assim, ó. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Aí você vai em Apocalipse 14, versículo 4, e diz assim, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Que diferença que tem nesses versos? Nós vemos aí dois tipos de pessoas. Primeiro, o que segue a adoração à besta, caminho de homem, e o segundo é os que seguem o Cordeiro, que é Jesus, que é o caminho de Deus. Você é essa pessoa, mas qual das duas, Leone? Depende de você. Se você cai no engano de Satanás, você está seguindo, aqueles que seguem a besta. Se você obedece às leis de Deus, você está servindo e seguindo aqueles que seguem o Cordeiro. A escolha é sua. Quem define a sua história é você. Deus só está profetizando que no tempo do fim, Reginaldo, terão dois povos. Um povo que vai seguir o Cordeiro, um povo que vai seguir a besta. De que lado você está? Queridos, para você ter uma noção, para você entender o que a gente está falando aqui, ó, por exemplo, quando surgiu a besta, você precisa entender que ela surge do meio de uma confusão que estava acontecendo no passado, e aí vem uma situação, porque ele vai falar sobre Daniel capítulo 7, ali a questão dos 10 chifres, que são ali 10 tribos, 10 países da Europa que existiam enquanto Roma governava. Diz que para que este reino subisse, deveria cair 3, então caíram 3 reinos e surgiu um terceiro. Por que surgiu, esses 3 caíram? Porque eles não aceitavam a supremacia da besta. Então quando a besta ela se levanta no meio do povo e o povo aclama, porque o imperador Constantino havia fugido e abandonado Roma, Roma agora fica sem um governante, e aí a igreja naquele momento já estava no ascendente, estava crescendo, e as pessoas clamaram para que o bispo de Roma se tornasse praticamente um imperador. Então, até o momento tinha o imperador que cuidava das leis, era o político, e existia a igreja que fazia a parte religiosa. O perigo surgiu quando se uniram essas duas forças, quando deram poder a uma só instituição. Então essa instituição agora ela tinha tanto poder religiosa, mas também como poder de fazer leis. E esse é o risco, porque quando ela tinha poder para ditar as regras, as pessoas diziam assim, não, mas a palavra de Deus diz uma coisa, mas quem manda aqui sou eu, e você vai fazer o que eu mando. E se não fizer, fogueira, se não fizer, vai ser martirizado, é as minhas regras, E aí o que aconteceu? Durante 1260 anos, essa perseguição aconteceu àqueles que se mantiveram fiéis, que se mantiveram na linha, seguindo a palavra de Deus. Depois surgiu aquilo que aconteceu em Apocalipse 13, esta besta que surgiu do mar, esse poder religioso que surgiu do meio do povo, porque foi o povo que aclamou ele para que ele surgisse. Esse poder então agora ele é golpeado, ele sofre um golpe militar por Napoleão Bonaparte, que manda prender o Papa, então no ano de 1798. Parece que esse poder vai cair por terra. Não vai mais existir, mas ele recebe de novo outra vez que surge da terra, que aí a gente identifica como os Estados Unidos da América do Norte,
que é um poder que surge civil, do nada, civil, né? econômico e bélico, né? Porque na contrafação de Roma, né, da igreja romana, do sistema religioso romano, que surge do meio do povo, agora a segunda bênção surge da terra, ou seja, pouco povoado. Então os Estados Unidos, como que é conhecido os Estados Unidos hoje? O país da liberdade religiosa, né? Então quando você pesquisa, né, como que surgiu justamente porque eles estavam fugindo da perseguição que havia na Europa e foram para a América. Inclusive os Estados Unidos têm como principal característica dele a liberdade e a igualdade. Tem uma estátua, né, em homenagem a isso, né? Por isso que é chamada Estátua da Liberdade, mas que no final de lá virá o decreto nos tirando essa liberdade. Porque, irmãos, o que vai acontecer nos últimos dias? Vai haver uma união entre poder político e religioso. Hoje, né, qual que é o maior poder político do mundo? É os Estados Unidos. Os Estados Unidos. E qual que é o poder religioso maior no mundo? É Roma Papal. É Roma Papal, que continua sendo, né, infelizmente aí, muitas pessoas ainda estão lá. Continua sendo um império, né? Continua sendo um império, né? Eles, é o menor país do mundo, né? Que dentro da Itália ele é um país, né? E um dos mais ricos. E ele ensina, amigos, né, há muitas práticas, né, que essa poder ensina às pessoas. É a questão que o domingo é o dia de você adorar a Deus. Sendo que a Bíblia não prega isso de maneira alguma, né? E ele ensina você a fazer a oração aos santos, né? E na lição de quinta-feira, né, Leone vai falar ali sobre Jesus, nosso único mediador, né? Jesus é o nosso único mediador. Não querendo, né, passar por cima da fé dos nossos queridos que nos assistem de forma alguma, respeitamos aqui todas as fés, todas as religiões. Sim. Mas diante da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, lá na Bíblia é muito clara dizendo que nós só temos um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Por quê? Porque ele foi o único que sofreu por nós, ele foi o único que morreu por nós. Só ele tem, vamos dizer assim, uma linguagem mais mundana, só ele tem moral para chegar diante de Deus e falar assim, ó, esse aqui pode se salvar, esse aqui pode se perder. Esse é Jesus, porque ele viveu como homem, ele sofreu como homem, ele foi tentado como homem, né, Reginaldo? Então ele tem status para poder decidir o futuro da humanidade. Sendo que pessoas carnais, pecadoras como qualquer uma outra, não têm esse poder. Eu não posso pegar um santo aí, que vou pegar, não, mas qualquer santo que você imagine hoje. Ele vai interceder por mim. Não vai. Ele não vai interceder por mim. Primeiro, porque ele morreu e está no pó da terra. Não intercede por ninguém. E segundo, que ele foi tão pecador quanto eu. Leone, não, porque os santos foram santos. Não foram, meus queridos. Não se iludam. Paulo foi pecador, Pedro foi pecador, os discípulos foram pecadores, os grandes profetas, né, Reginaldo, da história foram pecadores. Quando ele está perto de Jesus, ele diz assim, mestre, se afaste porque eu sou um pecador. Exatamente. Né? Paulo vai dizer, dentre os pecadores eu sou o mais pecador. Eu sou o pior entre eles, então não tente santificar uma pessoa que está morta, aguardando o juízo, para que ela interceda diante de Deus por você. Não existe isso, só existe um intercessor, e esse, né, o livro de Timóteo é claro dizendo isso, é Cristo Jesus. Só ele tem moral para chegar diante de Deus e falar, olha, Senhor, eu morri pelo Leone, pelo Reginaldo, e eles pediram perdão, e eu quero perdoar eles. Isso é interessante. Só Jesus. Entenda o seguinte, nós não estamos aqui dizendo que nós devemos viver no pecado. Tá? Estamos dizendo que somos pecadores, necessitamos da graça e misericórdia de Deus para que Ele nos ajude a nos afastar do pecado. Outra coisa que é interessante é o seguinte, como é que um ser humano pode interceder por você se ele está morto? Essa é a questão. Por que Jesus pode interceder por você? Porque você sabe muito bem, porque você leu na Bíblia que Jesus ressuscitou. Por isso ele pode ser o seu sumo sacerdote e interceder por você. Nenhum dos outros ressuscitou. Você sabe da história que Paulo ressuscitou? Não. Você sabe a história que Pedro ressuscitou? Não.
Então como é que ele vai interceder por você se ele não está vivo? O único que está vivo e ressurreto é Cristo Jesus. Eu sei que alguns irmãos, né, acreditam na ascensão de Maria, né, porque a igreja ensina, a tradição ensina isso, mas queridos, por mais, eu vou dizer assim para vocês, no meu coração, Deus ele é poderoso, Deus possa ter feito uma ressurreição especial, até possa ter chegado e dizer assim, não, eu vou ressuscitar Maria e já vou levar ela para o céu, não vou deixar ela Deus é Deus e Ele pode, tá? Não estou dizendo que isso aconteceu, não li nenhum livro de história, não li isso em lugar nenhum, é uma opinião minha do Reginaldo. Mesmo que isso acontecesse, ela não tem autoridade para ir diante de Deus e interceder em nosso favor, porque não foi o sangue dela que foi derramado na cruz. Não foi ela que enfrentou, foi o sangue de Jesus, tá, meus queridos? Então nós precisamos entender isso, tá? É o sangue de Jesus. É uma das pessoas que eu quero muito conversar no céu, é Maria, tá? Eu quero muito poder conversar com ela, bater um papo, perguntar para ela como foi cuidar de Jesus, criar Jesus, como que foi a infância de Jesus, né? Como que foi para ela receber a mensagem do anjo e fazer tudo isso daí. Mas ela não pode. Esses dias eu tive uma experiência parecida com a de Maria e eu fico pensando como é que é a cabeça de Maria, né? Maria sabia que ia criar o Salvador do mundo. Esses dias eu peguei meu netinho, né? Porque eu sou avô fresco. E eu peguei o meu netinho e coloquei no carro. E foi a primeira vez que eu saí com o meu neto no carro. Rapaz, eu dirigi assim, ó, na ponta dos dedos, de medo de acontecer alguma coisa, porque eu estava com o meu neto dentro do carro. Você já imaginou Maria cuidando do Salvador do universo? O Filho de Deus. Imaginou a responsabilidade dessa mulher, uma grande mulher? Queridos, e uma das coisas que Babilônia faz, esse poder religioso faz, é justamente levantar blasfêmia contra Deus, tá? Então essa é uma das características desta besta, né? Então eu sei que às vezes você, né, está assistindo os vídeos, estão falando, nós não estamos aqui falando mal, nós estamos tentando abrir os seus olhos para que você entenda e enxergue a verdade, tá? Então uma das características que essa besta tem é fazer blasfêmia contra Deus. E o que é a blasfêmia, Leone? A blasfêmia ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto da blasfêmia é você tentar se colocar no lugar de Deus, né? É muito pesado isso, porque quem tentou fazer isso foi Satanás, tentando se colocar no lugar de Deus. Então, tanto é que Jesus foi condenado à morte por blasfêmia porque ele dizia ser Deus, né? Então, o primeiro aspecto da blasfêmia é você se dizer ser Deus, estar no lugar de Deus. E o segundo é você fazer uma coisa que só Deus pode fazer. Exemplo, perdoar pecados. Quem é o único que pode perdoar pecados? Deus. Ah, mas tem gente dizendo que não. Então, tem aí gente dizendo que não. Aí você que está nos assistindo agora, puxa lá no fundo da tua memória, né? Porque assim, o que quer dizer a palavra vigário? Pois é, né? O vigário é um representante. É um representante, um substituto, alguém que está aqui substituindo a Cristo. Quando a gente fala a palavra papa, né, quer dizer papai. E a Bíblia diz assim: a ninguém chamai de pai. No sentido de pai criador, de pai adorado, né? Surgiu a questão na Bíblia que as pessoas questionaram e disseram para Jesus, fala blasfêmia, é justamente porque chegou em um momento em que trouxeram um paralítico, Jesus cura aquele paralítico, né? Primeiro ele diz assim, perdoados estão os teus pecados, e as pessoas que estavam ao redor disseram para Jesus, blasfêmia, porque Jesus estava perdoando pecados. E aí porque só quem poderia perdoar pecados? Deus. Mas Jesus era Deus. E ele tem autoridade para perdoar pecados. Ele pode perdoar pecados. E justamente foi o que ele disse. Para provar que o Filho do Homem tem autoridade e pode perdoar pecados, levanta da tua cama, pega a tua cama e anda. Porque eu tenho autoridade. Porque Jesus é Deus. E ele tem poder para isso. Mas ninguém, nem o Leone, nem eu, nem o Cliver que está aqui nos auxiliando nos bastidores aqui, ninguém, queridos, podemos perdoar pecados. Eu posso perdoar aquilo que o Leone fez contra mim. Isso eu posso chegar aqui e dizer assim, né, o Leone fez alguma coisa que eu não gostei, me perdoa.
te perdoo. Mas isso não isenta o Leone de pedir perdão a Deus, porque os insultos que ele faz contra qualquer ser humano é primeiramente levado a Deus. Exatamente. Chegamos então, à sexta-feira. Nós temos que ter muito cuidado, porque a blasfêmia de querer ser como Deus e de querer fazer coisas que são somente atributos de Deus, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aí, você que está nos assistindo, né, você vai ligando os pontos, né? Então você pega ali, poxa, quem que ensina a desobedecer os mandamentos? Quem que ensina que os santos intercedem por nós? Quem que ensina que você pode pedir perdão dos pecados para os seres humanos? Quem que ensina, né, que é substituto de Deus na terra? Quem que ensina que tem autoridade para mudar a Bíblia, porque ele recebeu essa incumbência de Deus? Queridos, você liga os pontos, né? Não preciso falar mais nada, você é inteligente, eu tenho certeza que você vai encontrar o caminho da verdade. Exatamente. Leone, faça aí um estudo adicional para o povo de Deus em casa. E o estudo adicional dessa semana, Reginaldo, ele vem dizendo aquilo que foi o foco da lição durante a semana. Qual é o foco da lição? São os enganos de Satanás. Sabe, meus queridos, Satanás quer nos enganar com meias verdades, com mentiras completas, totais. Ele quer tirar o nosso foco, assim como ele tirou o foco de Eva lá no paraíso. A gente culpa tanto Eva, né? Porque se a Eva não tivesse pecado, eu teria, né? Nós teremos pecado. E hoje nós pecamos muito mais. E sabe por quê? Porque nós nos deixamos ser levados pelos enganos de Satanás. Leone, quais são os enganos de Satanás? Os 3 principais enganos de Satanás são: primeiro, ele quer destruir a lei de Deus. Por quê? Porque ele foi expulso do céu, Reginaldo, porque ele não queria cumprir a lei de Deus. Ele dizia que a lei de Deus era muito arbitrária, muito terrível, e ele não quis cumprir a lei de Deus. E o primeiro propósito de Satanás é fazer com que você e eu não cumpramos a lei de Deus. É essa a alegria dele. É quando você não cumpre a lei de Deus. Esse é o primeiro dos 3 enganos. O segundo engano é a mentira. São as falsas verdades que ele implementa por aí, né? Assim como naquela época ele enganou a Eva, hoje ele prega mentira. Ele não falou para Eva: não morrerás? Sim. E a Eva morreu. Hoje ele prega essas mentiras para nós hoje também. Não guarde o sábado, guarde o domingo. Não vai acontecer nada. Cuidado. Sabe qual que é a Ele mentira? falou para ela que não ia acontecer nada também. Sabe qual que é a mentira que ele está colocando agora, Leone? Nós não precisamos guardar dia nenhum. Não, dia nenhum. Deus é bom. Uhum. Deus é bom. Não esquenta a cabeça. Não vai precisar guardar dia nenhum, sabe? Ou guarda o dia que você quer. Guarda o dia que você quiser. O importante é você amar Deus. O importante é você amar Deus. Não é assim. Deus tem regras, Deus tem leis. O universo precisa de leis. O nosso trânsito precisa de leis. As nossas escolas precisam de leis. Quem dirá o universo? O universo precisa de leis. E Deus nos deu 10 leis básicas. Nas 4 primeiras é amor a Deus. As 6 últimas é amor ao próximo. Procura lá em Êxodo 20. Em Êxodo 20 estão lá os 10 mandamentos de Deus. Então o primeiro foco de Satanás é destruir esses mandamentos. O segundo foco dele é a mentira. Assim como ele mentiu para Eva que ela não iria morrer, ele quer mentir para nós hoje também, que não tem problema nenhum, pode guardar qualquer dia, guarda todos, não guarda nenhum, guarda o que você quiser. Essa é a mentira de Satanás. E o terceiro engano de Satanás é a adoração, Reginaldo. Ele quer que a gente adore pau, pedra, árvore, animal, bicho, sol, lua, mas ele quer tirar o nosso foco da adoração a quem? De Deus. Adore os santos, Benedito, sei lá quantos santos tem por aí, mas isso perde o foco de Deus. Nós temos que adorar a Deus. Deus é o centro da nossa adoração. Para ele você pode adorar qualquer coisa, menos que seja... Para Satanás você pode adorar qualquer coisa, não sendo Deus, ele está no lucro. Então, meus queridos, a cereja do bolo dessa semana é o foco nos enganos de Satanás. Ele quer destruir a lei, ele quer pregar mentiras, ele quer mudar a nossa adoração.
não deixe ser levado. Mas para isso, né, Reginaldo, nós temos que estar firmes no quê? Na palavra de Deus, na comunhão com Deus. Se você não estiver firme estudando e não estiver firme orando, em comunhão com Jesus Cristo, você vai cair nas armadilhas e nos enganos de Satanás. Meus irmãos, eu sei que é muita informação que vocês receberam no dia de hoje, né? E o tempo não nos permite mais longe, porque a gente sabe que você tem os seus afazeres, né? Mas não se preocupe, semana que vem nós vamos fazer a parte 2. Tem a parte 2 desse assunto da marca. Nós vamos continuar, nós não vamos deixar vocês na escuridão, tá? Então estudem bem essa semana. Se você não teve tempo talvez para ler, para assistir todo o vídeo, né, vai pausando, pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, depois assiste de volta. Mas o importante é que você estude a palavra de Deus. E não esqueça, né, de compartilhar com seus amigos, curtir, né, se você gostou. Também se inscrever se ainda não é inscrito, tá? Nós vamos ficando por aqui, continuamos no acampamento, ore por nós, porque tá osso, né? Acampamento, 4 dias, geralmente a gente faz acampamento só de um final de semana, sexta, sábado, domingo, nós já estamos aí na quinta, desde quinta, sexta, sábado. Então 4 dias. 30 adolescentes aí, né? Mais a diretoria, não está sendo fácil. Não é, mas Deus dá graça. Mas o mais gostoso de tudo isso, meu querido, você que nos acompanha em casa, é que existe o selo de Deus, existe a marca da besta. Sabe o que me conforta? É que a decisão é minha. Sim. Ninguém pode decidir por mim, nem a besta, nem o falso profeta, ninguém precisa decidir por mim. Quem decide sou eu. E o pior é que nem mesmo Deus pode decidir. Nem Deus. Deus ele pode nos encaminhar, mas a decisão é quem? É minha, nossa. E você que está em casa, escolha o lado certo, escolha o lado da verdade, não vá nas tradições humanas, escolha Jesus. Amém. E eu volto a fazer de novo para vocês um desafio. Não precisa acreditar em mim, no Reginaldo. Nem queremos. Ajoelha no teu quarto e clama ao Senhor, fala assim, Deus, aqueles 2 cabeça dura lá falaram um monte de coisa lá que me deixaram com o coração apertado. Me abre o coração, Senhor, me abre o entendimento e me mostra. Eu não quero que o Leone e o Reginaldo me mostrem, eu quero que o Espírito Santo me mostre. Faça isso, porque eu fiz isso e Deus abriu meu coração para a sua palavra e para guardar os seus mandamentos. Então, faça isso, ore. Desafia a Deus a te mostrar o que Ele quer de você e eu tenho certeza que Deus estará abrindo o teu entendimento com sabedoria do céu para você fazer a escolha certa e não cair nos enganos de Babilônia, da besta que surge do mar, da besta que surge da terra, mas estar firmes nas promessas de Jesus. Muito bem. Então nós vamos ficando por aqui. Leone, feliz sábado. Feliz sábado a vocês todos que nos acompanham e até o próximo vídeo, o próximo estudo, a próxima lição. Até o próximo vídeo. Amém. Fiquem com Deus.